Glória a Deus. Poder tomar um lugar de assento. Eu gostaria que você, meu querido irmão, minha querida irmã, ficasse bem sensível ao Espírito Santo e permitisse que este Espírito que habita em você possa mover em você em seu favor e em favor da igreja nesta noite. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite. Se eu tivesse colocado no tempo, eu colocaria: como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Eu estou discipulando um jovem, ele chama Raul, ele é colombiano, e semana passada ele me fez uma pergunta. E, pastor, como o senhor gostaria de ser lembrado? Eu olhei para ele e falei: eu gostaria de ser lembrado como homem de Deus. Amém. Irmão Robson, se nós olharmos um pouco para trás, nós vamos lembrar de tantas pessoas maravilhosas que caminhavam conosco. Né? Se eu perguntasse, lógico que eu não vou pedir para vocês responderem, mas responda no seu coração. Se eu falar de profecia, de pessoas usadas pelo ministério de profecia em nosso meio, talvez surja na sua mente um nome. Se eu falar de pessoas usadas pelo Espírito de cura, talvez surja na sua mente um nome. Se eu falar de jovens que realmente entregaram a sua vida e viveram a sua juventude no temor e na perseverança, talvez surja na sua mente um nome. Se eu falar de oração, de pessoas que dedicaram a sua vida em oração, dobrando o seu joelho, pessoas que não apareciam em holofote, não apareceram em holofote, pessoas que nunca estiveram atrás de um púlpito, que nunca falaram em público, mas viveram uma vida de oração, apoiando e ajudando os pastores, os homens de Deus em oração, e talvez surja na sua mente um nome. Eu digo isso porque cada questão dessa, cada fato desse, vem na minha mente um nome. São lembranças maravilhosas que fazem-me pensar. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a Bíblia fala de um fato, de um testemunho. Eu digo testemunho porque é algo verídico, né? E a Bíblia fala de uma garota que foi levada como escrava, e o seu senhor, ele era leproso. O nome daquele homem era Naamã. O nome daquela menina ninguém sabe. Mas aquela jovem, ela falou algo que é de grande importância. Ela, vendo a situação do seu senhor, ela falou: lá na minha terra tem um homem de Deus. Ela lembrou do homem de Deus que estava lá. Ela lembrou de um homem de Deus. Sabe quantas pessoas nesse exato momento precisam lembrar de um homem de Deus? Sabe quantas pessoas nesse momento precisam de uma oração? Precisam de uma palavra de conforto, uma palavra ungida. Elas precisam lembrar de um homem de Deus. Agora, sabe quantas pessoas nesse momento que não conseguem lembrar de um homem de Deus?
Como você quer ser lembrado? O jovem que está aqui nesta noite, ficamos tão felizes de ver a mocidade. Irmão Davidson, feliz de ver seu filho do seu lado aí, viu? Sobrinho. Esse é o sobrinho, não é seu filho, não. Está no coração. Fico feliz. Porque não é fácil caminhar nos caminhos de Cristo. Se o Isaac está com a cabeça branca já não é fácil, imagina com aquele jovem que deve ter 16 anos. 14. Bem grandinho. Não é fácil. Mas são pessoas que estão colocando as suas vidas na presença de Deus e que um dia serão lembrados. Eu conheci um jovem que foi crente de verdade. Eu conheço um jovem de oração, um jovem de testemunho, um jovem que gosta de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Deus quer que você prospere na vida. Deus quer que você tenha muitas coisas boas na vida. Ele quer que você, se possível for, tenha o carro do ano, casa, mansão, não tem problema nenhum nisso. Fazenda, sítio, não tem questão nenhuma concernente a isso. Mas a Bíblia fala desse homem que tinha tudo isso. Mas ele falhou em um ponto que eu gostaria de frisar. A Bíblia fala que ele trazia no coração o meu celeiro. Os meus. Ele tinha tudo que, como se fosse dele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã, nada que você tenha sido, Deus te concedeu. O salário que você recebe do filho mesmo é seu, foi Deus que te concedeu. Quando você dá o dízimo, você não está dando, você está devolvendo. Porque a bênção de Deus que vem sobre a tua vida é que faz prosperar a tua jornada. Amém. É que faz prosperar seu dia a dia. E aquele homem então falhou nesse quesito e ele começou a pensar: tudo é meu, eu tenho que... Mas como aquele homem não soube dar importância, não soube dar importância à oportunidade que ele estava tendo, porque a nossa vida é a oportunidade que nós estamos tendo. É a oportunidade que você está tendo de ser lembrado lá na glória. Talvez eu tenha perguntado para você como você quer ser lembrado, e você logo pensou: bom, eu vou ser lembrado pelo pastor, vou ser lembrado pela direção de irmã. Mas eu digo para você: e como você será lembrado no céu? Isso me leva a um outro texto bíblico, que era de um homem rico, que possuía muitos bens, e de um homem pobre, chamado Lázaro, que era enfermo. E aquele homem rico, então, morreu. E a palavra de Deus diz assim: olha, quando você estava rico, quando você estava vivo, você recebeu toda a recompensa. E este aqui não. Ele vai receber agora. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Muitas das vezes nós caminhamos buscando o aplauso, a glória deste mundo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Muitas vezes fazemos porque queremos ser aplaudidos, queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados por aquilo que fazemos. Eu agradeço a Deus pela adoração que eu pude perceber aqui, porque foi feito algo para Deus, não algo para ser aplaudido pelos homens.
Mas quando você faz algo para você ser visto pelos homens, então quando você é aplaudido pelos homens, quando a glória dos homens chega até você, você já recebeu o seu prêmio. Agora, quando você faz para a glória de Deus, se os homens aplaudirem, amém? Se os homens deixarem de aplaudir, amém? Mas você fez para a glória de Deus, você vai receber o prêmio na mansão celestial. Amém. E aquele homem, ele foi lembrado como alguém que já tinha alcançado todos os méritos, toda a glória, já tinha sido honrado nesta vida. Talvez agora seja um momento muito importante, porque já lembramos de pessoas gentis, já lembramos de gentileza, já lembramos de pessoas agradáveis, pessoas que com palavras muitas das vezes nos animaram, nos ajudaram. Mas talvez agora seja aquele momento de revermos a nossa vida. Talvez agora seja aquele momento de você pensar que deve melhorar a sua maneira de ser. Talvez seja aquele momento de você pensar que deve mudar a sua maneira de falar. Talvez seja aquele momento que você deve pensar que deve mudar a maneira que você trata a sua esposa. Eu não estou pregando sobre família, mas eu deixa eu dar uma pincelada aqui. É dentro de casa que se formam os grandes cristãos. Não é dentro da igreja. Talvez seja aquele momento de você rever como você trata os seus filhos. Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? É tão bom lembrar de pessoas que com sua simplicidade, olha, eu tenho tantas lembranças maravilhosas em minha vida. Eu olho para trás, eu digo para minha esposa que eu tenho uma mente seletiva. Eu seleciono as lembranças boas, esqueço das ruins. Mas quando eu olho para trás, eu posso voltar lá atrás e ver que um dia um homem de Deus que mal sabia pronunciar o português, tinha um pouco conhecimento da língua portuguesa, mas aquele homem pregou com uma autoridade e o Espírito Santo veio sobre minha vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo ainda na minha adolescência. É tão bom lembrar disso. É tão bom lembrar dessas pessoas. Pessoas que são ricas, não aos olhos dos homens, mas ricas aos olhos de Deus. Muitas das vezes somos ricos aos olhos dos homens. Homens nos veem a nossa posição social, a nossa posição intelectual. Homens veem como nos portamos. Mas Deus, a riqueza de Deus, muitas das vezes ela está na simplicidade. A riqueza de Deus está naquilo que você faz. A riqueza de Deus está na sua maneira de viver. A Bíblia tem uma oração do Pai Nosso na Bíblia que tem uma parte que eu gosto muito, mas muito mesmo. Que diz assim: santificado seja o teu nome. Irmão, o nome de Deus não é santo? É santo.
Quem acredita que quem tem certeza que o nome de Deus é santo, diz amém. 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 Glória a Deus. Mas ele é santo. Mas aí diz: santificado seja o teu nome. Ele é santo, mas no entanto, na boca de muitas pessoas ele não é santo. Porque o nome de Deus não tem sido honrado como deveria ser honrado. Muitas das vezes nós paramos para olhar o contexto religioso da atualidade e nos assustamos com o que está acontecendo, ou até mesmo com a pouca manifestação dos dons espirituais. Mas nunca se viu comportamento na sociedade, na humanidade, que desonrasse tanto o nome de Deus, que é santo. É tão bom quando eu leio na Bíblia que Deus falou sobre Jó. Viste meu servo Jó? Lembra do meu servo Jó? Como ele vive uma vida de retidão, como ele vive uma vida na obediência. Sabe quando seremos lembrados? Quando fizermos a diferença nesse mundo. Seremos lembrados quando realmente tivermos algo que este mundo não tem. Por isso devemos estar cheios do Espírito Santo. Eu poderia acrescentar algo mais. Como você quer ser lembrado? Aonde você quer estar daqui a alguns anos? Ou que tipo de pessoa você quer ser? O tempo passa. E o nosso passado vira história, pastor. Quando é muito bom, vira testemunho. Quando é mais ou menos, é só história. Mas quando é bom, é testemunho e gera impacto. Onde você quer estar? Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos? Como você quer ser lembrado? Deixa eu te dar um conselho, meu querido. Nós temos a tendência, não vou colocar todos, mas existe uma grande tendência na sociedade das pessoas procurarem pessoas piores do que elas para andar com elas. Sabe por que isso? Porque nós queremos ser bom aos nossos olhos. Aí vamos procurar quem? Vamos procurar pessoas que são menos espirituais do que nós, porque queremos nos sentir espiritual. Vamos procurar pessoas que lêem a Bíblia menos do que nós, porque queremos nos sentir conhecedor. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você quer ir mais longe, inverte. Procure pessoas mais espirituais que você. Procure pessoas que conhecem mais a Bíblia do que você. Procure pessoas que tenham uma família mais ajustada do que a sua, para andar com elas. Para que você possa ser influenciado, porque nós precisamos ter boas influências, e nós estamos aqui no culto de missões. Deixa eu te falar uma coisa. Na sociedade que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, o mundo está precisando de pessoas que influenciem outros a se entregarem a Jesus, a não viver no pecado. Pessoas que sejam referências, pessoas que, olha, pastor, se eu trupicar aqui agora, balança a cabeça aí, manda eu parar.
porque eu vou fazer algo aqui que eu não sei se eu vou fugir aqui do padrão. Mas, está transmitindo? Vamos lá. Quando eu me converti, na década de 70, todo mundo que queria ser crente, posso falar o nome de igreja? Todo mundo que queria ser crente queria ser da Assembleia de Deus. Era referência. Era referência de doutrina, era referência de uma vida coerente, era referência de espiritualidade. Não quero falar de hoje, porque as referências muitas vezes acabam, né? Sabe o que está faltando hoje? Exatamente isso, referência. As pessoas não são lembradas porque estão servindo a Deus. São lembradas pelos escândalos que estão cometendo. Eu tive grandes homens que serviram de referência para mim. Que me ajudaram na estrutura espiritual. Um desses homens está aqui, que é o pastor Antônio Carlos. E é bom lembrar disso. E nós precisamos hoje, a sociedade precisa hoje, de quando decidirem que vão ser cristão, crente ou protestante, não importa a pronúncia, ele fala assim: eu quero ser igual ao irmão Carlos, eu quero ser igual ao irmão Rosa, eu quero ser igual ao irmão Inácio. Mas por quê? Porque aquele é crente de verdade. Ser lembrado por aquilo que Deus tem sido na sua vida. Ser lembrado pela ação do Espírito Santo em sua vida. Pastor, estou sem referência das horas aqui, tá? Que a lei tinha um relógio, né? Vou fazer um apelo para voltar o relógio. Ser lembrado por aquilo que Deus tem feito em sua vida. As pessoas não estão tendo do que lembrar. Ah, tem um homem de Deus lá na minha terra, e esse homem de Deus, olha, maravilha, né? Quando alguém pode lembrar de você, num caso de madrugada, a pessoa passando aquele aperto, aquele sufoco, pega lá o telefone: ô, meu irmão, ore por mim, porque a coisa aqui em casa está complicada. Lá no seu prédio, eles vão lembrar: você mora com andar? Terceiro. No terceiro andar tem um homem de Deus. Eu sou sincero, eu não, por mais que pareça, pastor, eu não sou muito chegado a falar em público, não. Mas tem uma empresa que eu trabalho aí, que de vez em quando eu tento escapulir. Porque teve o aniversário da empresa, eles foram lá me buscar. Aí uma semana dessa aí, chegou assim, teve um aniversário lá do ano. O pessoal estava fazendo aniversário do mês e tal. Aí eu cheguei assim, fui esquivando. Aí eles viram passar assim: ô, Wilson, cara, o que foi? Não, você não vai sair sem fazer aquela oração. Você não vai sair sem dar aquela palavra. Pastor, me senti alegre, sabe por quê? Porque fui lembrado, a referência foi a palavra de Deus, a referência foi a oração. Amém. Como você quer ser lembrado, meu querido irmão? Marido, como você quer ser lembrado pela sua esposa, pelos seus filhos? Esposa, como você quer ser lembrada pelo seu esposo, pelos seus filhos? Crente, como você, crente, quer ser lembrado pelos anjos do Senhor? Talvez é um momento muito importante para que você possa refletir sobre isso. Você quer salvação? Você quer ser salvo?
Então é hora de ser discípulo, é hora de aprender, não é hora de ser senhor. Deixa eu falar uma coisa, muitas das vezes queremos ser lembrados porque eu sou o entendedor, eu sou o teólogo, engrosso o papo. Mas não é hora disso, é hora de aprendermos, é hora de sermos discípulos de Jesus. A salvação é muito mais importante do que qualquer honraria neste mundo. Deixa eu falar outra coisa. Você reconhece o corpo de Cristo? Amém. Paulo fala no capítulo 11, né? Que reconheceu o corpo de Cristo. Aí muitas vezes a pessoa pega o pão asmo, né? Pega o pão asmo como se estivesse pegando uma hóstia. Corpo de Cristo. Não, ali é só o símbolo, meu irmão. Corpo de Cristo é a igreja. Amém. Você é membro do corpo de Cristo. Você reconhece isso. Você olha para o seu irmão e vê que ele é parte do corpo de Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa. Anima teu irmão. Ajuda teu irmão. Você não vai ser lembrado como aquela pessoa que apontou o dedo, que acusou, porque a acusação pertence ao diabo. Você não vai ser lembrado como aquela pessoa que julgou, porque julgar pertence a Deus. Você vai ser lembrado como aquela pessoa que ajudou, aquela pessoa que estendeu a mão, aquela pessoa que carregou o irmão, aquela pessoa que não deixou o irmão para trás, aquela pessoa que não desistiu daquele irmão. Você reconhece o corpo de Cristo? Quem reconhece diz amém. Amém. Então, se você vê o seu irmão precisando de um apoio espiritual, você está cuidando do corpo, você está cuidando do corpo de Cristo, meu querido. Aleluia. Aleluia. É tão bom chegar na igreja, quando alguém tem aquela confiança de chegar perto de você e falar: meu irmão, eu estou passando por isso. Mas há muitos anos atrás, eu ainda jovem, ainda minha adolescência, o irmãozinho chegou perto de mim e falou: irmão Wilson, eu peguei, eu fiz isso, aquilo, outro. Aquele irmão foi atrás, eu estava no ponto do ônibus, aquele irmão foi atrás de mim, confessando o seu pecado. Pastor, eu não era pastor, não. Eu era simplesmente um jovem que amava Jesus. Aí naquele ponto de um ônibus, então, eu falei: meu Senhor, como eu posso ajudar meu irmão a se levantar, porque ele caiu, meu Deus. Eu abracei aquele irmão no ponto do ônibus e falei: eu te amo, meu querido. E eu vou batalhar com você, e você vai levantar, e eu vou levantar junto com você. Eu peguei aquele irmão pelo braço, abracei ele e falei: vamos lá na casa do pastor. Cheguei lá e chamei o pastor. Não vou citar nomes aqui, porque vocês conhecem as pessoas, o personagem. Chamei o pastor. E naquele momento o pastor estava passando por um momento muito difícil. Havia um processo de destruição e coisa e tal. Eu chamei o pastor, falei: pastor, eu preciso de você. Que foi? Já era tarde da noite, 10 horas da noite. Falei: olha, está acontecendo isso. E o pecado desse irmão tem a ver com a sua situação. Juntei aquele pastor, juntei aquele irmão, abracei os dois. Falei com Jesus. Sabe o que aconteceu? Foi sanado. A destruição que estava chegando acabou. Eu fiquei muito feliz porque aquele irmão lembrou de mim. Um jovem sem conhecimento bíblico que... Mas aquele irmão olhou e pensou assim: aquele jovem vai poder me ajudar.
Meu irmão, deixa as pessoas confiarem em você, deixa as pessoas acreditarem em você, mas elas só vão confiar em você, acreditar em você, se você mudar o seu jeito de falar, se você mudar o seu jeito de agir. Eu não vou falar sobre vestimenta aqui, porque estou na igreja pentecostal. Eu vou falar do que está dentro do seu coração. Aleluia. Aleluia. Eu posso te fazer uma outra pergunta. Você está ou não está? Você ama Deus ou não ama Deus? Você tem fé ou não tem fé? E eu vou te dar uma referência. A referência da sua fé, a referência se você está no reino, a referência se você ama Deus ou não ama Deus, está diretamente proporcional ao que você está disposto a deixar por amor a Cristo. Quando eu falo de Abraão, você lembra de quê? Eu lembro de um homem que Deus pediu o seu filho, o seu único filho, e aquele homem provou a fé em Deus, indo até a última consequência, até o final, disposto a cumprir o que Deus determinasse, acreditando na providência divina, mas ele entregou totalmente. O seu amor, a sua fé, está diretamente ligado à sua disposição de deixar por amor a Cristo, de mudar por amor a Cristo. Pastor Antônio Carlos, eu era um jovem que não conhecia Cristo, mas quando eu conheci Cristo, eu larguei todas as coisas do mundo, mas eu não fiz aquilo por causa do pastor, até mesmo porque o pastor não me falou nada, mas eu fiz aquilo porque eu estava disposto a largar, a abandonar qualquer coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que todos os grandes e pequenos uma hora estarão diante de Deus, ou todos os grandes e pequenos estarão diante do trono de Deus. Todos os grandes e pequenos lembrarão, trarão diante de Deus. Você quer ser lembrado como? Como você quer ser lembrado? Amanhã, como você quer ser lembrado? Havia um padrão nas décadas passadas, um padrão de confiança no crente. As empresas, pastor Moisnar, as empresas, quando procuravam empregado, elas davam preferência a crente. Sabe por quê? Porque o crente era lembrado como pessoa honesta. O crente era lembrado como pessoa trabalhadora. O crente era lembrado como pessoa verdadeira. Sabe o que está acontecendo hoje? As empresas não querem crente. Porque crente está sendo lembrado hoje como trapaceiro. Crente está sendo lembrado hoje como sem vergonha. Desculpe se as minhas palavras estão sendo um pouco duras ou ríspidas. Mas nós estamos aqui para mostrar à sociedade que ainda existe homem de Deus e mulher de Deus. Nós estamos aqui para mostrar para a sociedade que eles está de pé, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que fazem não é porque o pastor manda, faz porque quer agradar o Deus que serve. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pastor, eu não oro porque o pastor mandou eu orar. Eu oro porque eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ser lembrado como um homem que ora. Amém.
Eu quero ser lembrado como um homem cheio do Espírito Santo. Responde você para você mesmo, meu querido. Os jovens, as crianças viraram jovens, os jovens viraram velhos. E todos temos uma história, e todos temos uma lembrança, e todos temos algo a dizer sobre nós, de que fomos, como fomos, na nossa juventude, na nossa meninice, como fomos como funcionário, como fomos na empresa em que trabalhamos, como fomos na escola em que estudamos. Muitas das vezes os jovens estão na escola e é uma pessoa, está na igreja é outra, está na empresa é outra, e ele é lembrado como? Busque estar com pessoas realmente espiritual. Não, sabe uma coisa? É importante nós pensarmos algo, olharmos e ver quanto tempo nós perdemos. Quanto tempo nós perdemos? A nossa salvação está em desenvolvimento. Nós estaremos diante do trono de Deus e o livro da vida será aberto. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé. Não vou me delongar muito nesta noite. Eu sei que os irmãos estão cansados, eu sei que passaram o dia aí. Só gostaria que você deixasse o seu coração venha à vontade para o Espírito Santo de Deus agir, para o Espírito de Deus fazer em você, te aperfeiçoar, porque nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Amém. Então eu quero que você deixe o Espírito Santo te aperfeiçoar nessa noite. Olha, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, precisamos da ação livre do Espírito Santo. Amém. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir. Dá vazão ao Espírito Santo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo construir em você um novo caráter. Deixa o Espírito Santo construir em você uma nova personalidade. Deixa o Espírito Santo de Deus agir em tua vida. Coloca o teu coração na presença de Deus nesse momento, porque a palavra de Deus foi proclamada nesta noite para a lapidação desta pedra preciosa que é você, porque você é precioso para Deus, você é importante para Deus, você é a preciosidade de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos do Altíssimo. E Deus nessa noite, Ele, por intermédio da sua sagrada palavra, Ele veio lapidar você, porque Deus quer que você seja um instrumento de glória. Ele quer que você seja usado pelo Espírito Santo para ajudar aos que estão abatidos, para levar a esperança, para levar a paz aonde tem a guerra, para levar a cura aonde tem a enfermidade. O Espírito Santo de Deus precisa de homens, precisa de jovens que sejam lembrados pelo mundo como pessoas tementes a Deus, como pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite.